Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Guarda o contato, e bem sabemos quais são este contato que nós devemos guardar com o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar a amada igreja a se colocar sobre os pés nesta manhã, dia 12 de agosto de 2020. Estaremos estudando a lição que tem o título da lição: Zorobabel recomeça a construção do templo. Texto áureo: ao 24º dia do mês, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, pondes o vosso coração nestas coisas. Aleluia, glórias a Deus, verdade prática sob o poder de Deus, e a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Leitura em classe está lá em Êxodo, capítulo 5, do versículo 1 até o 2, e Ageu, capítulo 1, do 2 ao 12, e Zacarias, capítulo 4, do versículo 6 ao 10, para você que queira acompanhar aí na leitura bíblica. Êxodo, capítulo 5, verso 1 até o 2. Está lendo e a igreja sucessivamente leu um versículo após. E Ageu o profeta e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhe profetizaram. A igreja. Ageu, capítulo 1, do verso 1 até o 12. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. E a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, Zacarias, capítulo 4, do verso 6 ao 10. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se
alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, Aleluia. É com muita alegria que nesta manhã eu quero apresentar aqui o nosso pastor, ele que vai estar lecionando nesta manhã. E nesta manhã queremos estar orando, já colocando ele nas mãos do Senhor, para que o Senhor coloque em seu coração tudo aquilo que nós precisamos aprender nesta manhã. Quantos necessitam de oração nesta manhã? Eu e minha vida. Senhor meu Deus, aqui estamos diante de Tua presença, ó Pai. Queremos agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade diante de Tua presença que o Senhor nos concede. Fala conosco, Senhor meu Deus, nesta manhã, que possamos sair daqui, Senhor meu Deus, cada dia mais saciados com a Sua palavra. Fala com aqueles que não puderem estar aqui, Senhor meu Deus, porque estão enfermos, mas estão, Senhor meu Deus, acompanhando nessa live. Abençoa cada vida, Senhor, vai de encontro na vida, Senhor meu Deus, aleluia, do Rogério, na vida da sua família nesta manhã, vai na vida daqueles que estão, Senhor, no hospital do câncer, cometido com a Covid, vai na vida daqueles que estão nos presídios, Senhor meu Deus, esperando o alvará de sua cura, vai na vida daqueles, Senhor meu Deus, aleluia, que estão desempregados, mas eu creio que o Senhor é o Deus da providência, eu creio que o Senhor é o Deus dos médicos que cura, que salva, que liberta e leva para o céu. Por isso eu te peço nesta manhã, Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Pastor Alessandro, em toda a liberdade nesta manhã. Meus irmãos, a paz do Senhor, somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, né? Nós estarmos na sua casa, com este privilégio de mais uma lição bíblica da escola dominical, onde nós estamos estudando sobre os princípios divinos em tempos de crise. É o tempo que nós estamos adentrando, né? Nós estamos adentrando. O texto sagrado que lemos aqui esta manhã, ele vai falar a respeito de uma condição muito especial quando se recomeça a construção do templo, e a importância que teve 2 pessoas diante da retomada das obras. Quando nós lemos, irmãos, essa conceituada história da reconstrução dos muros de Jerusalém, é interessante notarmos, consequentemente, a forma que ela foi reconstruída. A lição em que nós lemos em si, ela traz para nós a verdade prática, dizendo sobre o poder de Deus. A igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Ora, quando nós observamos o conteúdo desta lição, ele vai especificar sobre o propósito de Deus levantar a si estes 2 homens, para ele levantar esses 2 profetas para encorajar o povo e levar uma palavra de ânimo. Todos nós conhecemos quando o texto sagrado afirma que Zorobabel, quando
quando começou a edificação dos muros ali em Jerusalém para a reconstrução do templo, ouvindo assim os seus inimigos, tentaram ir contra ele, dizendo que estariam prontos para ajudar, estariam prontos para continuar, e o desejo do coração deles era de construir, ou melhor, de reconstruir também o templo para adoração a Deus. Entretanto, a história nos revela, a Bíblia Sagrada afirma que estes homens então conseguiram, alguns se infiltrar, outros foram rejeitados, para assim somente o povo de Deus continuar fazendo aquela obra. No obstante desta lição, nós estaremos estudando a respeito de depois do início da edificação que iniciaram. Houve um período durante aproximadamente 15 anos que a obra parou, e neste momento em que a obra para, alguns conselheiros que haviam determinado, no obstante, a escrever carta para que pudessem mandar ao rei, dizendo: olha, quando deu início à construção, ou melhor, quando deu início à reconstrução do templo, eles disseram: não é caso que estes homens, sendo assim na edificação deste templo, possam subir o orgulho e tentar medir força com o rei e deixar de pagar assim os tributos. Então precisa que o rei entenda, que o rei compreenda e mande cessar imediatamente estas obras. Ora, o rei, a Bíblia vai nos dizer que sem ele ter conhecimento interno, ele determina que a obra pare. E esta obra então para. No início, o texto sagrado em Esdras vai nos revelar que o povo estava todos alegres na reconstrução do templo e dos muros. Então, quando os samaritanos, por motivo óbvio, eles tentaram parar a obra, parar a construção, e eles conseguem por este período, durante 15 anos. A história nos revela lá no livro de Êxodo que então aqueles homens começaram a ficar tristes, os seus corações e o seu semblante caíram. A tristeza era de forma geral no povo, porque desde o início da construção eles haviam acompanhado com simpatia a construção, estavam determinados em uma união. O povo já tinha ouvido falar que o Deus dos céus estava do lado do povo judeu, mas agora, diante das circunstâncias, das ameaças em relação aos samaritanos, que conseguiram enviar uma carta sendo uma inverdade, e traz então a tristeza para aqueles homens. E os samaritanos por si, eles se regozijaram diante da situação que estava acontecendo na obra, ou seja, a obra havia sido embargada, porém aquela alegria, aquele gozo daqueles inimigos não teria por consequência um prazo determinado, longo, mas entretanto havia sido uma estratégia deles para parar, colocando algo que era uma inverdade para trazer assim um desânimo no meio do povo judeu. Ora, eles voltando da construção, os irmãos judeus haviam sido
determinado para a construção. Eles estavam se sentindo agora humilhados e tristes por consequência de este templo parar, desta construção parar. E alguns haviam perguntado: aonde está o Deus? Ora, nós já ouvíamos falar que o Deus dos céus já havia determinado a construção, que o Deus dos céus estava com o povo judeu, que o Deus dos céus estava na frente desta reconstrução. E agora, por determinação do rei, nós precisamos parar a obra. E esta tristeza vem tomar conta do coração do povo judeu. E aí entra no cenário, então, os samaritanos se regozijando, se alegrando, porque conseguiram parar, conseguiram, por um período, determinar que aquela obra não fosse adiante. Mas eles esqueceram que o Deus que prometeu, Ele é fiel. E aí a Bíblia vai revelar que Deus então desperta a dois homens, a Ageu e Zacarias, dois profetas de Deus, para que assim pudesse ir e levar ao coração daqueles homens, tanto daqueles que estavam esperando ouvir de Deus uma resposta, o principal, que Deus havia determinado. Deus não somente falaria com o principal, Deus não só falaria com o representante político, Deus não só falaria com o representante religioso, mas Deus já havia determinado aos profetas que havia de dar uma resposta ao povo, havia de dar uma resposta ao sacerdote e havia de dar uma resposta também àquele líder político que estava determinado. Porém, a tristeza também havia tomado conta do coração de todos. Tanto é verdade que o ânimo lhe falta, tanto é verdade que o samaritano, aquele povo misturado, eles tentam trazer para si agora neste episódio, dizendo: olha, a construção parou, a edificação parou, então nós estamos tendo vantagem sobre os judeus, sobre o Deus dos judeus, sobre o Deus dos céus. Haja então que neste momento entra no cenário dois homens, dois profetas. A lição fala que primeiro veio Ageu e depois, em consequência, entra no cenário a Zacarias. O que eles vieram? Eles não vieram atendendo o convite, não foi um convite do povo, não foi um convite dos líderes, dos representantes, não. Foi simplesmente uma ordenança do Deus dos céus, que estes homens se levantam e vão a Jerusalém para assim entrar em contato com aqueles líderes, para lhe entregar uma palavra direto do trono de Deus. Aleluia. Irmãos, quando nós observamos isto, entra então no cenário estes homens de Deus para notificar, para trazer ao povo que precisava ouvir. E a lição vai nos revelar que Zorobabel, o líder político, ele recebe uma mensagem pessoal de Deus. E nessa mensagem Deus diz para ele: olha, não por força e nem por violência. Há momentos em nossas vidas que nós precisamos compreender o agir de Deus e entender o cenário. Em momentos em que estamos melhor atravessando, nós achamos que Deus está tardando e queremos em alguns momentos, por as nossas forças, executar aquilo que Deus determinou que Ele mesmo socorreria o seu povo. Ora, quando nos observamos aqui, faltava-lhe força, faltava-lhe vigor, mas a mensagem de Deus, ela veio de uma forma para os profetas, para encorajar, para trazer àquele povo a resposta que eles estavam
necessitado. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, Deus olha dos céus e vê aquele povo triste, vê aquele povo que estava com o coração amedrontado, com o coração rasgado, dizendo: olha, foi-se embora a promessa. Quem sabe aquele povo está igual você, que está em casa com medo de adorar a Deus. Quem sabe aquele povo estava com o coração contrito, igual a minha vida e a sua vida, na situação que nós estamos vivendo e que nós estamos atravessando. Mas a Bíblia revela que então o profeta, ele entra na cidade sem ser convidado, mas por determinação de Deus, ele traz uma palavra para Zorobabel, para o líder político, dizendo: olha, as montanhas que você vê, os obstáculos que você nota, serão algo inevitável diante da presença de Deus. Os montes se tornarão planos. A circunstância da vida em que você está dizendo que não pode, a tristeza do coração, ei, Deus está chegando com uma resposta para a minha vida e para a sua vida. Então, diante de todas estas, Deus garantiu a Zorobabel que pelas mãos dele acabaria a construção do templo. E segue-se então os profetas, e ele então procura Josué, o sumo sacerdote, ora, já observando que a mensagem de Deus já havia uma mensagem de perdão para este, restaurada a sua situação. Deus então aparece para, neste momento, dizer que estava composto, presente diante desta situação, e o povo que clamava, que estava desanimado, o povo que estava triste, o povo que não tinha uma condição de continuar, Deus também havia reservado uma palavra. Deus então ordena através dos profetas, aqueles homens, dizendo: olha, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Aleluia! É este Deus em que nós servimos, irmãos. O nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. É nós que mudamos, é nós que colocamos em alguns momentos algo nas mãos do Senhor. Passa-se um dia, 2, uma semana, quem sabe um mês, aí você olha e diz assim: não, Deus está demorando, eu vou agir com as minhas próprias forças, e você coloca Deus de lado e quer medir então a circunstância da ocasião em que está atravessando e tenta agir com as forças. Aquele povo que estavam ali achando que estava triste, achando que não havia mais solução, Deus havia determinado, dizendo: olha, esta tristeza que vocês estão aí, ela será transformada em alegria. Portanto, subi ao monte e trazei madeira. Mas como, Senhor? Estamos tristes, a obra está parada há 15 anos, como vamos nos alegrar e trazer então para a sua edificação, a edificação da sua casa? E começam então naquele momento a palavra de Deus, e o que chama a atenção é que os profetas, eles trazem uma mensagem de Deus. Ora, o profeta, ele ouve a Deus e ele vem falar ao seu povo, ele vem trazer uma resposta ao povo. Quantas vezes eu e você queremos ouvir Deus falar, mas não queremos esperar Deus falar conosco? Queremos que Deus fale da forma que nós queremos, não da forma que Deus age. Olha, quando nós olhamos aqui, nós vamos encontrar homens e mulheres de Deus que estavam tristes, estavam desanimados, estavam caídos semblante, não havia força, mas quando ouviu falar a ordem de Deus para o líder político, para o sacerdote, líder espiritual, e agora o profeta, ele vai em direção ao povo e diz para o povo: olha, a casa será edificada, mesmo que houve prejuízo de material, mesmo que houve motivo de opressão, mesmo que houve uma circunstância dos seus inimigos,
diante de todo o coração do povo, mas a ordem de Deus é esta: subir ao monte e trazer madeira para a edificação da casa. Aleluia. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que quando nós esperamos em Deus, a resposta vem. E neste obstante, nós vamos encontrar, irmãos, diante de tudo que nós estamos atravessando, o resultado da mensagem de Deus. Quando nós observamos isso e colocamos diante da situação, nós vemos que Deus levanta dois homens, dois profetas em dois momentos, e eles adentram a cidade de Jerusalém para levar uma palavra de Deus ao coração daquele povo. Não havia sido convidado, não havia sido feito um convite especial para os profetas, mas a Bíblia fala que João e Zacarias adentram determinado para levar de Deus uma palavra de ânimo. É aí que nós vamos ver o interesse de Deus, o incentivo de Deus na sua obra. Aleluia. A obra não é minha, a obra não era do povo, a obra pertence a Deus, e Deus no momento certo ele levanta, ele abate aqueles opressores. O samaritano havia dizendo: olha, estamos regozijando, estamos nos alegrando, porque a obra está parada, está tudo conforme foi planejado. Mas havia esquecido que aonde tem homem de Deus, mulher de Deus, aonde tem um profeta de Deus, na hora certa Deus conta com ele. Aleluia. E aí o que vai chamar a atenção, meus irmãos, é o resultado desta palavra. O comentarista ele fala assim: ó, o poder de Deus se manifestou através da mensagem de dois homens, e estes dois líderes criaram coragem, e o povo também foi renovado pelo impacto da palavra e da mensagem. Então o líder do povo, Zorobabel, ordena imediatamente que todos voltassem à construção, e começaram a edificação do templo, conforme Esdras capítulo 5 e versículo de número 2. Aleluia. Irmãos, se fosse hoje que o Senhor ordenasse e falasse: diga o povo para continuar a obra, diga o povo que eu farei um milagre, teria mais murmuradores do que quem acredita. Por quê? Porque falta-lhe palavra. E aí a Bíblia vai nos chamar a atenção que Deus jamais age em vão. Olha o que diz a palavra de Deus, o resultado da mensagem de Deus. Nós vamos ler Isaías capítulo 55, versículo 11, quando Deus usa o profeta para falar. Olha o que diz o texto: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia. E então, meus irmãos, o profeta estava posto em uma posição em que Deus havia determinado, e ele estava confiante. Eu já disse aqui para os irmãos que há profecias que se cumprem no mesmo dia, no outro dia, na semana, no mês, no ano, ou passa-se anos, mas ela não volta vazia quando Deus dos céus fala. Aleluia. Eu e você que não aguentamos, que mexemos, queremos agir. Quer ver uma coisa? Eu recordo-me de uma situação em que os homens de Deus estavam tentando encontrar resposta para si. E aí a Bíblia fala que todas as vezes
que o exército inimigo cercava a cidade, ou que eles ouviam dizer que os inimigos estavam vindo ao seu encontro, homens tementes a Deus consultavam o profeta, consultavam a Deus, dizendo: Senhor, nós iremos ou não iremos? Eles iam para o templo, rasgavam as suas vestes, colocavam cinza na cabeça, se ajoelhavam diante da presença de Deus e dizia: Senhor, tu estás comigo ou não? Eu irei ou não irei? E aí a Bíblia revela que o Senhor dava-lhe a resposta para ele, e mediante aquilo que Deus havia determinado acontecia. Olha, nós olhando para a Bíblia Sagrada, a história da igreja primitiva, a Bíblia revela que todos quantos estavam ali subiram para o cenáculo, subiram para Jerusalém, acreditando na palavra que o Senhor Jesus havia determinado. Ora, não obstante, a Bíblia revela que passa-se os dias, alguns começam a desistir. Os murmuradores são os primeiros que desistem. Aqueles que não têm base bíblica são o segundo que desiste. Aqueles que não têm a comunhão com Deus são o terceiro grupo que desiste. E passa-se 1, 2, 3, 4, 5 dias. E no dia em que o Senhor visita e recebe a renovação, o revestimento de poder, a Bíblia revela que muitos daqueles que estavam se maravilharam, ficaram alegres, mas não alcançaram o êxito que aqueles que permaneceram alcançaram. Assim também é da mesma forma. Nós estamos atravessando os momentos dos últimos da igreja. Nós estamos na igreja, estamos buscando a Deus, mas no dia em que Jesus virá arrebatar a sua igreja, será a diferença. Os murmuradores vão ficar, os que não têm base bíblica vão ficar, aqueles que não têm palavra vão ficar, e só vai subir aqueles que estiveram no momento certo, na brecha, esperando Deus cumprir a sua palavra. Porque é assim, se você olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar a Bíblia Sagrada revelando que todas as vezes que Deus falou, a sua palavra não voltou vazia, Ele cumpriu ela, e não era de forma que isso não aconteceria também. Aleluia. E quando acontece, os inimigos vieram novamente para perturbar. Ora, o texto e a história nos revela que havia inimigos dentro e havia inimigos fora. Havia aqueles que estavam sendo os opositores, achando não vai acontecer nada, mas a palavra de Deus revela que aqueles dois profetas, eles permanecem ali na obra, eles ficam com o povo em Jerusalém, eles ficam ali junto com eles para o aperfeiçoamento daquele povo, e a obra de Deus se concretiza e o nome do Senhor é exaltado. Ora, eu olho para o livro de Romanos, capítulo 11, ou melhor, capítulo 8, a Bíblia revela: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isaías, o profeta messiânico, revela no capítulo 43, dizendo: operando eu, quem impedirá? Meus irmãos, se Deus tem determinado um prazo, um momento, espere em Deus, fique na posição, aguarde o momento, não ultrapasse a linha vermelha, espera. Se Deus disse para você que Ele vai fazer, que Ele vai agir, fique ali, não mova enquanto a nuvem não mexer. E aí nós vamos observar nosso segundo tópico, dizendo a respeito do ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Ora, diante disso, meus irmãos, nós vamos encontrar uma inesperada operação sobrenatural da parte de Deus para resolver um seríssimo e grave problema da reconstrução do templo. E dentro disso, nós devemos observar a manifestação sobrenatural de Deus no Antigo Testamento e a manifestação sobrenatural no Novo Testamento. O profeta fala que
havia determinado que a construção do templo sairia. E isso aconteceu. Houve uma cooperação mútua dos profetas. O profeta poderia chegar, entregar a profecia, ou melhor, entregar o que Deus havia determinado e ir embora. Eles, vindo a tristeza do coração do povo, eles ficaram. O texto diz: você que é bom de Bíblia, você que é assembleano, que participa dos cultos, participa das lives, né? Eu acredito que você, como um bom crente, um exemplo de crente, você não dando culto, você para, ouve os cultos. Eu acredito que você que é bom de Bíblia, você está recordando o que a Bíblia vai dizer. Quando, diante da situação de Sadraque, Mesaque e Abednego, não houve uma cooperação de Daniel naquele momento, quando foram jogados na fornalha, porque Daniel não estava presente. Se Daniel estivesse presente ali, quem sabe, não fala o texto, palavra minha, quem sabe Daniel poderia interceder por eles ao rei, mas Deus queria agir de uma maneira sobrenatural, e neste momento Deus age dentro da fornalha, cooperando com eles, porque aqueles homens permaneceram fiel à sua palavra. Certo dia, eu encontrei com um determinado irmão de uma outra denominação, e ele estava dizendo para mim, disse: olha, há muito tempo eu não tinha visto ele. Era um homem que estudava a palavra de Deus. Ele falava: sábado eu tiro pelo menos 4 horas para eu estudar a palavra de Deus. E ele dizia para mim: olha, eu paro. E era um jovem dos seus 30 anos. Ele dizia: não tem festa, não tem passeio, não tem aquilo ou outro. Eu preciso tirar este momento para ler a palavra. Passou-se 20 e poucos anos, eu me encontro com ele, e eu pergunto: e aí, meu irmão, como é que você está? E ele disse para mim: estamos lá, estamos bem, graças a Deus. Falei: você mora no mesmo lugar? Estou no mesmo lugar, estou congregando no mesmo lugar, e continuo com os mesmos hábitos, ou seja, lendo e estudando a palavra de Deus. E aí eu olho e começo a observar, meus irmãos, um dia que nós estamos atravessando. Imagina, lá no Irã, já foi proibido, os cultos em casa, você não pode reunir. Aqui, eu e você ainda temos a liberdade de ver a manifestação de Deus dentro da nossa casa. Deus revela, Deus nos cura, somos revestidos com poder. Nossa casa. Só que os irmãos lá no Irã estão proibidos. Se você reunir com a sua família, você pode ser penalizado até 5 anos de prisão ou morte. Por quê? Não pode ter culto, mas tem que ter live. Vamos fazer o culto em casa. Estes homens cumprem aquilo. Eu não estou lá, mas eu estou em casa, e agora estou proibido, estou amarrado. Mas a matéria que saiu essa semana, nós lendo, estava dizendo que mesmo assim homens e mulheres preferem morrer do que largar de adorar a Deus em suas residências. Sabe o que acontece, meu irmão, meu amigo? Quando nós olhamos para isso, nós vamos observar que a palavra de Deus nos revela que diante de todas essas situações, Deus permanece o mesmo. E aí vem o sobrenatural de Deus. A Bíblia revela que Moisés, um grande líder, ele viveu aproximadamente 120 anos. E a Bíblia vai nos revelar que para ele libertar o povo, a Bíblia revela que primeiro ele passou pelos conhecimentos lá no Palácio Real. Olha o que acontece. Foi general, foi homem de guerra, esteve na frente de várias batalhas,
com o Egito, aprendeu estratégia de guerra, aprendeu matemática, aprendeu toda sorte de ciência. Passa-se esse período, podemos dizer, fracionar em 3, 120 por 3, 40. Passa-se esse período, ele vai para o deserto, para aprender no deserto. 40 anos se passam, e Deus então faz milagre com aquela vara de Moisés. E quando determina 40 anos, o Senhor fala: agora você está pronto, Moisés. Passou-se 80 anos, agora eu vou te usar para libertar o meu povo. E mais 40 anos ele passa no deserto com a multidão dos hebreus, guiando eles e ouvindo Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que no sobrenatural de Deus, você acha que durante 1 mês, 2 meses, 1 ano, você já está, entre aspas, preparado para assumir tal posição ou para receber algo nas suas mãos? Sabe por quê? Porque você acha que o tempo é seu e não de Deus. E se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver tudo ao contrário, não é assim. E a Bíblia revela que Moisés esperou aproximadamente 40 anos em cada etapa da sua vida. E seguindo, a Bíblia revela que Elias, o grande homem, o grande profeta, o profeta de Deus, homem conhecido por falar e Deus escrever embaixo. Há 2 episódios importantes que acontecem aqui. A Bíblia revela que ele então faz para, naquele exato momento, para o rei Acabe, dizendo: olha, não vai chover, segundo as minhas palavras. E a Bíblia revela que 3 anos e meio não chove na terra. A Bíblia revela que no encontro de Baal, com os confrontos dos profetas, houve um milagre que aconteceu ali, que todos nós conhecemos, que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. O holocausto estava molhado, o holocausto havia água em volta, mesmo assim o céu se abre, desce fogo e consome tudo. O que é isso? O sobrenatural de Deus. Quando nós olhamos para as cartas paulinas, nós vamos encontrar Paulo referindo o seu discípulo, dizendo que na plenitude do tempo o Senhor derramaria sobre minha vida, sobre a sua, sobre a nossa geração. Ele derramaria do seu Espírito sobre as nossas vidas. E eu olho então Paulo dizendo que para Timóteo, dizendo: olha, nós apóstolos recebemos o revestimento de poder, e você, meu filho, não despreze o dom que há em ti. Pouco antes dele ser levado ao mártir, a Bíblia revela que ele escreve dizendo novamente: procura com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aleluia! Era palavra de encorajamento para aquele homem, para dizendo para ele: olha, você precisa manter convicto, você vai ouvir algo que está vindo ao seu encontro, mas permanece fiel. Algo que tentará mudar o seu rumo, mas permaneça fiel. Desperta em ti o dom que está aí, que foi dado por Deus. Desperta ele, porque assim você não desviará dos caminhos do Senhor. Aleluia! E nosso último tópico vai nos falar acerca do ministério do profeta à luz da Bíblia. Isso aqui, meus irmãos, Deus, quando Ele usa o homem e a mulher, Ele usa para falar, para corrigir, Ele usa para nos confrontar e nos consolar. O profeta, ele recebe de Deus e por determinação ele fala. Nós observamos a linguagem figurativa ou linguagem figurada que os profetas no Antigo Testamento usavam muito, porque era no seu dia a dia a forma de expressar melhor, a forma de conduzir a eles um fato, expressando de uma forma ou outra, para que pudesse, no âmbito da mensagem, eles pudessem compreender. E então nós olhamos aqui para este texto, nós vamos encontrar a forma que Deus usava aqueles profetas. A Bíblia revela que, por algumas vezes, Deus usou profetas para levar a palavra aos homens e mulheres de coragem,
de edificação, de correção, ou também dizendo para eles que havia sido determinado e os seus dias havia sido cortado ou seriam cortados na face da terra, e que eles deveriam colocar a sua vida diante do Senhor, pautada, porque para subir aos céus e entrar no reino de gozo não é de qualquer forma e de qualquer maneira. Vemos no Antigo Testamento que o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo, e em alguns momentos os reis consultavam os profetas para tomar qualquer outra direção, e dentro dessa ninguém tomava nada antes de consultar o profeta, e Deus falava com o profeta. Eu recordo-me quando um grupo de irmãos orando e queriam ouvir de Deus uma resposta, e oraram e nada. E quando eles simplesmente acharam que Deus não havia dado a resposta para eles, sabe aquele negócio? Não, se der 30 dias Deus não agir, aí eu vou agir. Esse é o crente carnal, você conhece, né? Alguns deles, aquele crente carnal. E aquele irmão vai para o centro, e quando ele está lá no centro da cidade, alguém chama a atenção dele e fala: ei homem, assim diz o Senhor, e dá a resposta para aqueles irmãos que estavam precisando. É na hora de Deus, não é no meu momento. Porém, irmãos, nós temos que estar na brecha, nós temos que estar na posição de Deus, porque o profeta, para proclamar a palavra de Deus, ele fala com ousadia aquilo que Deus já está determinado a fazer. Deus já determinou, vai fazer. Mas aqueles reis, aqueles homens que procuravam os profetas, eles sabiam que a resposta de Deus era certa e não voltaria vazio para a sua casa sem uma resposta. Olhe para a Bíblia, eu vejo quando aqueles homens achavam que Jericó era uma cidade edificada. Jericó jamais cairia na mão de homens e mulheres, guerreiros e guerreiras fácil. E quando eles viram falar que nada além do Jordão, Moisés estava morto, e a tristeza no coração do povo hebreu estava do outro lado, eles achavam: não vai ser difícil. A Bíblia revela que Josué, quando atravessa o Rio Jordão, a Bíblia revela que quando eles cercam a cidade, algo sobrenatural acontece, porque Deus havia falado com o profeta, disse: olha, santificai o povo, porque farei maravilha no meio de vós. E a palavra do profeta cumpriu-se quando Deus havia determinado: olha, no último dia rodeareis a cidade, na última vez que tocarem a trombeta, o milagre vai acontecer. E o que nos chama a atenção, meus irmãos, é que a palavra de Deus se cumpre de uma forma sobrenatural. Os muros são implodidos, ou seja, são de baixo para cima, as estruturas estremeceram e um milagre aconteceu, porque Deus havia determinado. E assim o ministério daquele homem, daquela mulher, cumpriu-se imediatamente na vida dos hebreus, e a vitória foi certa no nome de Jesus. Olha, quando nós lemos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar Deus usando homens e mulheres para cumprir aquilo que havia determinado. O fundamento principal, irmãos, da minha vida e da sua vida, é entender os mistérios dos céus, é entender a luz da Bíblia, o uso correto de dons. Deus fala, Deus age, mas não precisa você largar a casa do Senhor. Eu vou na casa do irmão fulano, lá
determinado, Deus usa. Deus não usa então na igreja? Eu vou deixar de estar nos cultos porque eu vou lá no culto do fulano de tal, que lá chega lá, Deus revela. E aí? A Bíblia fala não deixar a congregação como o costume de alguns. E aí entra essa situação que o povo não tem Bíblia, faz as coisas achando que Deus irá cumprir de qualquer forma. Não é assim, não, senhores. Para se cumprir o que havia determinado na reconstrução do muro e do templo, precisaram esperar 15 anos. E precisavam esperar convite. Você acha que 15 anos eles passaram lá? Vamos testar? Acha que 15 anos eles passaram? Não, vamos ali, se tivesse no nosso dia, vamos ali tomar um teléu, chimarrão. Não, eles passaram 15 anos tristes, mas buscando a Deus. Passaram 15 anos com o coração amargurado, mas passaram buscando a Deus. E quando chegou a hora, Deus levanta o profeta e diz: olha, diga a eles que edifique o templo, suba aos montes, diga a eles para que tragam madeira, diga a eles que a edificação será concluída, porque eu sou o Deus de cumprir aquilo que está. Eu olho, irmãos, eu vejo quantas vezes homens e mulheres de Deus oram, o esposo, a esposa, filhos que estão afastados, desviados da casa do Senhor, oram, e aí fala: Senhor, eu vou partir, será que tu não vai atender a minha oração? Será que tu não vai concluir aquilo que tu tem determinado? Meu irmão, tudo para Deus é possível. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Eu disse esses dias para o meu irmão, ele me procurou e eu disse para ele: olha, faça a sua parte, Deus vai entrar no negócio. Não passou muito tempo, Deus entrou naquela situação. Então você que está nos ouvindo, aos irmãos que estão aqui presentes, continue firme, olhando para Jesus. Não deixe que os samaritanos venha colocar tristeza em seu coração. Nós estamos aí no momento de pandemia. Por enquanto estamos reunindo uma vez por semana. Temos culto online, nem todos participam online, né? Nem todos falam assim: momento do culto nós vamos adorar. Não, nem todos participam, porque nem todos estão precisando da palavra de Deus, né? Mas aí o que acontece? Jesus está nos céus olhando para mim e para você. Você acha que quando chegar o dia de Deus abençoar o seu povo, você acha que ele vai fazer uma abençoa geral? Não, senhor, meu irmão. Você que está me ouvindo, os irmãos estão presentes, é quem está na brecha. Não é isso, evangelista Márcio? É quem está na brecha. Deus vai se lembrar daqueles que estão orando, buscando a presença dele. Aí as bênçãos vêm. Eu recordo-me quando nós estávamos passando pelo momento de vento em nossa vida, e Deus havia determinado um tempo, e este tempo nunca chegava ao fim, misericórdia, mas eu estava ali, passava-se um, passava-se outro, via os amigos, batia na costa: seu tempo acabou, rapaz, faz isso, faz aquilo. E eu permaneci fiel, eu dizia: não, quem morreu na cruz foi Jesus, não foi ninguém. Jesus morreu por mim. Se ele determinou, eu tenho que ficar. E hoje eu sou grato a Deus pelas misericórdias de Deus na minha vida, na vida da família e na vida da igreja. Sabe por quê? Porque eu soube esperar. Fiquei na posição, fiquei na brecha. Mas na hora que Deus disse: olha, sobe ao monte e traz madeira, eu levantei-me e estava disposto a fazer segundo o que Deus havia determinado. Então, irmãos, penso, senhores, nós estamos caminhando rumo às mansões celestiais. Continue firmes adorando a Deus. É momento de consagrar
consertar, é momento de colocar a nossa vida no altar. Você só entrega o que você tem de melhor. O que você tem de melhor? Amor, você vai entregar amor. Se você tem raiva, você vai entregar o que você tem de melhor, é a raiva. Me desculpe, mas se você só tem mentira, você vai entregar mentira. Porque o ser humano ele entrega aquilo que ele tem. E então, nesses dias que nós estamos passando, é momento de edificar. Procure o seu irmão, peça perdão. Você que está me ouvindo de outra denominação, de outra igreja, que graças a Deus várias pessoas estão assistindo as nossas lives de outras denominações. Procure o seu pastor também aí onde você está. Peça perdão aos seus irmãos. Tem vezes você olhou para ele, achou, ele não gosta de mim. É mentira do diabo, você nem foi lá. Quem sabe ele está de madrugada orando por você, e você está naquele coraçãozinho amargo lá, dizendo, ele não gosta, ele faz isso, só que você não viu que ele está na fila de madrugada enquanto você está dormindo. Procure o seu pastor aí, conserte a sua vida, a vida da sua família, peça perdão e fala, Senhor, até aqui eu errei, mas daqui para frente eu vou seguir adorando o teu nome. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Podemos terminar, Senhor? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E nós vamos estar no próximo domingo, na nossa lição, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Esse é um tema maravilhoso, é um tema lindo, em que nós vamos continuar falando da palavra de Deus. Eu errei? Não, é isso mesmo. Lição de número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. É este mesmo, nós vamos estar estudando. Mas irmãos, hoje à noite, a partir das 18 horas, nós vamos estar aqui um culto alusivo a missões. Então, convide alguém não evangélico, convide alguém que precisa ouvir uma palavra de Deus, tá? E venha ouvir o que Deus tem para nós. Nós vamos estar aí transmitindo para os nossos irmãos que acima de 60 anos que não podem vir, não podem estar conosco, os nossos irmãos que estão enfermos, estão acompanhando em casa. Deus vos abençoe. Agora você que pode vir dentro da condição dos 30%, nós temos aqui então aguardando você, tá? Traga a sua máscara, não venha sem máscara, nós temos álcool gel aqui, temos na recepção, temos no púlpito, estamos prontos para te atender, tá? Venha ouvir a palavra de Deus, que Deus possa abençoar. Também, você que vai fazer um almoço, passe ali no JK, os irmãos estão ali servindo, estão vendendo os marmitex de carne ali, para ajudar nós aqui na questão da manutenção dos nossos ares. Os nossos ares, todos os anos é feito as revisões, só que esse ano precisa fazer uma coisa melhor, né? Trocar algumas coisas, e nós precisamos da ajuda dos irmãos. Nós vamos ficar em pé, vamos terminar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado aos irmãos que vieram, Deus abençoe, continue firme, irmãos, não deixa que nada roube a sua fé. Quem sabe você está na pontinha de receber a bênção, você passou 1, 2, 10 anos, aí por dar ouvido ao samaritano, você perde tudo aquilo para trás. Fique na brecha, você irmão que está em casa, Deus abençoe, continue conosco, continue orando, jejuando, cantando hino. Procure, se você precisar consertar sua vida, procure, conserte, coloca diante de Deus. Não murmure, meu irmão, porque se você murmurar, você perde tudo, tá? Não adianta você jejuar, né, preservação, você jejua 30 dias, aí murmurou um dia, perdeu tudo. Deus não aceita. Você tem que estar com a vida santa. Ore e interceda pelos nossos irmãos missionários. Ore pelos irmãos que estão enfermos, acometidos com Covid e outras enfermidades. Nós vamos orar acreditando no milagre. Quanto mais essa oração, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez a Tua presença, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te adoro. Te
Te dou graça pela vida do teu povo que aqui estão, Senhor, os nossos irmãos que estão conosco na nossa live, e aqueles que posteriormente estarão ouvindo esta palavra da Escola Bíblica Dominical. Continue conosco, abençoando, Senhor, a diretoria da Escola Dominical, derramando da sua graça, da sua misericórdia. Desperta, Senhor, aqueles que ainda estão dormindo, aqueles que estão ainda cocheando entre dois pensamentos. Manifesta a tua graça, a tua misericórdia. Apresento a ti os pedidos de orações, Senhor, também aqui dos teus filhos, que antes mesmo de formular, Senhor, a palavra em seu coração, tu já sabia as intenções de cada um. Ministra a tua bênção. Olha também, Senhor Jesus, para os nossos irmãos que estão enfermos. Estende as tuas mãos para o cooperador Rogério e a sua família. Ó Deus, olha para o pastor Dimas. Olha também, Senhor, para todos os nossos irmãos que estão enfermos, que estão, Senhor Jesus, nas UTI, que estão, Senhor, acometidos com essas enfermidades. Socorre o teu povo neste momento. Entra, Senhor Jesus, nas UTI. Ministra cura para o teu povo. Ó Deus, nós acreditamos que vai passar essa tempestade. Nós acreditamos, Senhor Jesus, que vamos cantar hinos de louvor ao teu nome, pelos nossos irmãos que estão alcançando de ti a tua graça e a tua misericórdia para conosco. Leva-nos para os nossos lares, nos guardando, abençoando neste dia de hoje, manifestando a tua presença no culto hoje à noite. É o que cremos e agradecemos estas bênçãos no nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a divina comunhão e a consolação do Espírito Santo seja em nossas vidas, desde agora e para todos sempre. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. E até às 18 horas no culto alusivo a missões.